De volta ao Educador Entrevista, eu converso agora com a Fabíola, né, ela que é nutricionista, né, sobre dia 31 de agosto, é dia do nutricionista, então é importante que a gente fale sobre esse assunto. Boa tarde, Fabíola. Boa tarde, que prazer estar aqui falando um pouquinho dessa profissão e representando, né, meus colegas de trabalho. Ô, Fabíola, a gente está vivendo aí, né, podemos dizer aí, uma pandemia silenciosa aí no mundo com relação ao sobrepeso. Né? E a nutrição, ou o nutricionista, é parte muito importante para que as pessoas conheçam, né, esse problema, essa dificuldade e saibam lidar com isso. Exatamente. Eu falo que a obesidade, né, na realidade, ela é multifatorial, né? Então, assim, ela envolve o aspecto psicológico, o aspecto social, né, que a pessoa está inserido. Ela vai estar envolvendo também o aspecto biológico. E eu falo que a alimentação, ela tem um papel crucial, né, nesse momento. Eu costumo falar que é o tripé, né? A gente tem que trabalhar alimentação, exercício físico e trabalhar a parte mental também. E quando a gente vai trabalhar com o indivíduo, né, obeso, né, é trabalhar muito a parte comportamental. Por quê? É você começar a pensar diferente, né? E eu acho que isso talvez é uma tarefa mais difícil, né? Porque mudança de comportamento, ela exige algo que é gradativo e que tem que ser constante. Força e eu falo, de vontade. Força de vontade, ela tem que ser sustentável, né? Então, quando eu falo sustentável, é que não é algo momentâneo, né? Nós temos que levar isso para o resto da nossa vida, é uma mudança de comportamento mesmo. E eu falo que às vezes a pessoa ela entra, né, para fazer um tratamento e eu falo o quanto é importante a gente trabalhar com o ambiente que ela está também, né? Por exemplo, o ambiente familiar influencia muito, né? Então, às vezes, trabalhar o todo, eu falo que aí a pessoa vai ter um resultado melhor, né? Porque ela vai ter os parceiros do lado também que vão auxiliar, né? As pessoas que estão próximas, que vão auxiliar nesse processo e vai favorecer para todo mundo, porque é algo que vai levar saúde, qualidade de vida, né? Bem-estar, que eu acho que é tudo que as pessoas precisam hoje, né? Pensar muito mais nesse aspecto da saúde. Com certeza. Bom, em tudo que a gente faz, principalmente relacionado à saúde, à beleza, é necessário fazer essa anamnese que se diz, né? Saber como é que é o dia a dia da pessoa, né? Quais são as possibilidades, até as possibilidades financeiras, porque essa alimentação precisa ser adequada de acordo com aquilo que a pessoa pode fazer a sua programação, né, Fabíola? Valéria, você tocou num ponto que é super importante, né? Como que é estruturado essa consulta nutricional? Então, é feita uma anamnese inicialmente, né? Até para entender, dentro dessa anamnese, a gente costuma perguntar até, vamos supor, de antecedentes familiares. Como que iniciou essa doença, né? Porque a obesidade é uma doença, né, multifatorial. Mas como que ela iniciou? Teve algum período na vida, por exemplo, algum marco? Porque as pessoas, às vezes, trazem um marco. Olha, aconteceu quando, sei lá, tive uma perda muito importante, né, na minha vida. Ou, não, olha, eu estava, né, tive minha primeira gestação, engordei e não consegui retornar. Então, assim, existem várias coisas que os pacientes vão contando e é importante que a gente entenda, porque eu falo assim, a gente não pode tratar somente as consequências, né? Mas de onde veio? Qual que é a raiz do problema? E aí entender da onde que está iniciando isso. E entender o aspecto familiar também é muito importante, né? Então, assim, as doenças de base, né? Quais são as doenças? O que eu posso trabalhar também no aspecto da prevenção, da promoção de saúde? Às vezes a pessoa não tem nada instalado naquele momento, mas aí você vê o histórico familiar e você já começa a trabalhar nesse sentido também. E aí, dentro dessa anamnésia, né, a gente verifica a parte da ingestão alimentar, como que é feita a ingestão, o que ela consome ao longo do dia, os hábitos que ela tem, como que está o funcionamento do intestino, o hábito urinário, a parte do sono, né, quanto que ela ingere de água. Então, assim, são feitas várias perguntas. E, além disso, a gente faz uma avaliação alimentar e nutricional criteriosa, tanto de composição corporal, de massa muscular, de gordura corporal, de água, né, que o indivíduo tem, mas também a gente faz exames, a solicitação de exames bioquímicos e faz um exame físico também, porque não quer dizer que ela, vamos supor, a pessoa é obesa, que ela não vai ter deficiências nutricionais. E o caso contrário também. Às vezes você olha para uma pessoa e fala, nossa, ela é magrinha, né? Não tem necessidade de nada, mas na realidade não é isso. É trabalhar, às vezes a pessoa é magra, às vezes no peso, mas em composição corporal a gente precisa trabalhar, precisa melhorar
né? É muito importante a gente verificar essa composição e verificar também se existem deficiências nutricionais ou não. Com certeza. E existe também aquela questão da fome emocional e a fome física mesmo. Como saber diferenciar essas duas situações? Eu costumo trabalhar bastante com os pacientes para eles entenderem, né? Então, o que seria uma fome física, né? Então, vamos supor, o corpo, ele responde, por exemplo, quando eu estou com fome, vai dar aquela dorzinha, como se fosse uma dorzinha, né? Na barriga e tal. A gente, realmente, ali naquele momento, o teu corpo está dizendo que você está com fome, né? Mas o emocional, eu costumo até perguntar, fome do quê? É a diferença da fome com a vontade de comer, Com a vontade de comer. Muitas vezes a gente tenta suprir, através da alimentação, algum vazio que está dentro de nós, né? E esse vazio, às vezes, a gente não vai conseguir suprir com o alimento. Mas muitas vezes a gente abre a geladeira, não sabe o que come, né? Abre, quer procurar alguma coisa, mas às vezes não é do alimento em si, mas a gente tenta suprir em cima do alimento, porque o alimento, ele é uma fonte também de prazer, né? Ele promove essa sensação, ele produz, né? Auxilia na produção de vários hormônios, né? Por exemplo, a serotonina, que também é um hormônio do prazer. Então, na realidade, as pessoas às vezes não comem porque estão com fome, mas comem muito mais pelo lado emocional, realmente. É aquela situação de você abrir a geladeira, dar uma voltinha, volta e abre a geladeira novamente. Quer dizer, você acabou de ver o que tinha lá, mas é o que você falou mesmo, a necessidade de preencher um vazio. Algum vazio, alguma coisa que acontece, né? Exatamente. E aí é importante estratégias, né? Estratégias aí para saber tratar essa relação emocional. Sim, é muito importante as estratégias. E é por isso que eu falo que essa mudança comportamental é o indivíduo se conhecer, né? Então, se a ajuda do profissional vai ser para que trabalhe isso nele. Como que eu posso me conhecer? Quando que eu vou sentir realmente que eu estou com fome, que eu não estou com fome, ou quando eu vou conseguir controlar as minhas emoções, né? Porque eu falo que existem várias emoções que estão interligadas, né? Então, a gente pode falar, se eu estou ansioso, às vezes eu vou descontar na comida. Se às vezes eu estou triste, tem gente que não come, mas tem gente que vai buscar na comida, né? Eu falo que até aquele filme, né, o Divertidamente, faz a gente ter essa relação também, pensando na comida, né? Só que a gente não pode deixar um único sentimento nos dominar, né? Que às vezes é o que acontece, você está tão ansioso, né? Você não consegue nem parar para pensar. Você come sem saber o que você está comendo, né? E é esse controle, esse autocontrole que a gente vai trabalhando em cada consulta. E a ansiedade aí afeta o metabolismo da pessoa. Com certeza, afeta muito. E isso cria um problema, digamos assim, que é um efeito dominó, né? Sim. Porque a questão da ansiedade, do estresse, afeta o seu metabolismo, a pessoa começa a ganhar peso, aquilo piora mais ainda o sentimento da própria pessoa, a autoestima, e às vezes a pessoa acha tão difícil conseguir controlar que, vamos dizer assim, joga a toalha. Não, Sim. Então eu vou comer tudo porque não adianta. Então, por isso é muito importante, né, trabalhar o emocional da pessoa nessa questão alimentar. Sim, até voltando um pouquinho, por exemplo, cirurgia bariátrica, né? O quanto é importante a gente fazer esse trabalho também, independente do antes ou do depois da cirurgia, porque a pessoa tem que trabalhar a cabeça. Não adianta ela continuar pensando como obeso, né? E ela não ter trabalhado isso nela. Por isso que eu falo que o trabalho ele é gradativo e ele tem que ser constante, né? Eu falo que mudança comportamental, às vezes pequenas mudanças já vão refletindo num todo na saúde, né? Então é importante que a gente vá de pouquinho em pouquinho. Às vezes as pessoas querem o resultado muito rápido. E às vezes aquele resultado rápido não vai ser duradouro. Exatamente, né? Essa é a questão. Tem gente que trabalha aí com dietas super restritivas. A gente falava aí até no intervalo na vontade de comer um chocolate. Né? É importante que você vá lá, coma um pedacinho, porque se você não suprir essa necessidade, você vai acabar descontando em outros alimentos. É isso mesmo, Fabiola? É isso mesmo, Valéria. A gente até costuma falar porque assim, uma restrição leva a compulsão alimentar, né? Então, às vezes a pessoa está com tanta vontade, por que não comer um pedacinho? Porque senão, ao longo do dia ali, ela vai buscar várias coisas, vários outros alimentos tentando suprir aquela vontade por um doce, né? Então, eu falo que trabalhar, não é... Eu falo que a nutrição não é restrição, mas é adequar dentro do que a pessoa precisa realmente, né? Porque eu falo que o excesso
é o que vai virar tecido adiposo, né? É o que vai aumentar a glicose. Então, a gente tem que trabalhar dentro do equilíbrio, né? Dentro do que a pessoa realmente precisa. E é isso que é feito dentro dos cálculos, quando o nutricionista ele calcula realmente dentro da necessidade do paciente. E dentro dessa necessidade que a gente está falando aí, existem alimentos que acabam suprindo ou ajudando em questões psicológicas, né? Como você estava dizendo, às vezes a pessoa está um tanto quanto estressada, nervosa. Existe aquele alimento que pode ajudar a resolver essa questão também? Sim, com certeza. Eu falo que existem muitos alimentos, né? As pessoas aí de casa com certeza devem estar perguntando, eu supro a minha necessidade comendo chocolate, né? Vamos supor, o chocolate é porque ele tem o triptofano, né? Ele tem uma quantidade de magnésio também interessante. Só que a gente tem que saber escolher, né, o tipo de chocolate. Por exemplo, seria um chocolate acima de 70% de cacau, que vai ter esses antioxidantes e vai ter essa produção de triptofano que vai auxiliar nesse controle. Outros alimentos, por exemplo, como o ovo, como a gente pode colocar como a banana, eles também é fonte de triptofano, que também vai auxiliar nesse processo desse controle. Então, quando a gente vai incorporando esses alimentos na nossa rotina, né, na nossa alimentação, na realidade, como eles têm uma quantidade de triptofano, a gente vai conseguindo também controlar um pouco mais esse processo, né, da ansiedade. E, por exemplo, a gente tem casos também, Valéria, por exemplo, tem pessoas que às vezes estão com depressão, e eu acho que ninguém para pensar que aquela depressão pode ser decorrente de falta de nutrientes. Tá? Por exemplo, vitaminas do complexo B, elas participam ativamente, né, da regulação da parte neural, né, e também da parte metabólica, que é tão importante. Se a gente, por exemplo, pensar no ômega 3, ele também vai modular essa resposta, né, até das células adiposas e até mesmo de toda a sinapse também que acontece no nosso sistema nervoso central. Então, eu falo que a nutrição ela é muito complexa. Às vezes, a gente trata com remédio, né, mas a gente esquece, às vezes, do que está causando aquilo lá. Né? Será que é um fundo nutricional? Né? Eu não durmo muito bem, por exemplo, né? Mas eu estou tomando remédio para dormir. Mas será que eu estou com alguma deficiência? Alguma coisa que está atrapalhando? Algum alimento que eu não estou ingerindo que vai me auxiliar naquele processo? Então, a gente tem que pensar, acho que hoje em dia, acho que a nutrição é uma área que tem crescido bastante os estudos e que pode trazer esses benefícios para as pessoas, né? Sem ter que recorrer à medicação. Né? Que seria o ideal, né? Então, assim, quais são os princípios básicos, então, da nutrição saudável? A gente fala que são as recomendações de Pedro Escudeiro, né? Que primeiro seria qualidade, né? Então, a gente tem que comer em qualidade. Quando a gente fala em qualidade, é trabalhar todos os nutrientes. Então, vamos pensar. Eu vou trabalhar com uma quantidade de proteína adequada, com uma quantidade de carboidrato adequada, com uma quantidade de lipídios, de vitaminas e minerais. Então, isso tudo, quando a gente fala de todos esses nutrientes, é pensar que eu preciso de nutrientes para manter, né, o meu corpo funcionando na parte energética, eu preciso de nutrientes para regular o meu metabolismo, eu preciso de nutrientes para construir o meu músculo, né, adequar também a quantidade aí para os meus ossos, né? Então, a gente precisa de alimentos para cada função do nosso corpo. Então, tem muitas pessoas que às vezes pensam, né, carboidrato e proteína, às vezes fica só pensando nisso. Eu tenho que aumentar carboidrato, né, eu tenho que tirar o carboidrato, eu tenho que aumentar a proteína, mas não, a gente tem que pensar no todo. Quando, na verdade, tem que ter um equilíbrio. Um equilíbrio tudo, entre eles, exatamente. Uma completar a outra, vamos dizer assim. Um nutriente vai completar o outro. Exatamente. Né? E aí é onde a gente falou aí das questões das dietas da moda, ou daquelas soluções que aparecem aí nos posts de redes sociais, né? A pessoa falando, olha, faça isso, faça aquilo, porque teve resultado para mim. E muitas vezes não é o ideal você seguir aquilo, porque cada um é cada um. Cada pessoa, primeiro que a individualidade biológica, que é o que você está falando, né? Cada pessoa ela é única e ela responde de formas diferentes, né? O segundo ponto é a gente pensar que as dietas da moda, né,
Porque, às vezes, o que foi calculado para uma pessoa não foi calculado para outra, e cada pessoa tem uma necessidade diferente também. E as dietas costumam ser, além de ser restritivas, elas não costumam ter uma proporção adequada de macro e de micronutrientes, o que pode ocasionar aí também um distúrbio metabólico, né? Então, o quanto é importante a gente pensar, eu falo que as pessoas muitas vezes pensam em estética, né? Mas é primeiro pensar em saúde, a estética às vezes vem como consequência disso tudo, né? Então, a gente tem que ter isso em mente, né? Eu quero fazer para eu ir para a praia. Mas tudo bem, vamos procurar fazer, mas isso já em fazendo, né, ao longo, para que você chegue naquele momento e você esteja, né, da forma como você gostaria. E o que são os macros e os micronutrientes? Os macros são carboidrato, proteína e lipídio, né? São eles que nos fornecem energia. Então, quando a gente fala, por exemplo, carboidrato, 1 grama dele fornece 4 calorias. A proteína, cada 1 grama fornece 4 calorias. E o lipídio, cada um fornece 9, tá? Então, essa proporção, quando a gente vai... o que realmente tem calorias são os alimentos que têm esses macronutrientes. Vitaminas e minerais, no caso, que são os micronutrientes, eles não têm calorias, tá? Tem muitas pessoas que às vezes chegam para a gente e falam, eu comecei a tomar um complexo vitamínico e engordei. Só que vitaminas e minerais não têm caloria, né? O que pode acontecer? As vitaminas regularem o processo metabólico e tudo. Mas, no caso, não são decorrentes dessa quantidade calórica, porque vitaminas e minerais não têm calorias. Entendi. E outra coisa, existem diferentes necessidades, né? Às vezes a pessoa precisa perder peso, às vezes a pessoa precisa ganhar massa muscular. Tudo isso existe também um processo ali diferente. Sim, sim. O objetivo a gente tem que perguntar logo no início da consulta, né? Porque o objetivo é o que vai determinar as estratégias nutricionais que o profissional vai adotar para que a pessoa chegue, né? Que ela consiga o que ela está esperando. E se você seguir ali direitinho, com um complemento, como você mesmo disse, que é o exercício físico, quer saber se a sua saúde está toda correta, é difícil não atingir aquilo que a pessoa quer, né, Fabiola? Se fizer esse tripé aí, né? Sim, com certeza. Se fizer o tripé, essa mudança, né, que a gente fala que é difícil, né, mudança de comportamento não é algo fácil. Falar assim, olha, eu preciso tomar mais água. Tem gente que, né, às vezes é um processo também para a pessoa tomar, eu preciso fazer exercício físico. Eu sei que eu preciso, mas é um processo. Então, assim, até que aquele hábito seja realmente incorporado, não é só uma questão de saber, é de incorporação isso no teu estilo de vida. E isso demora um tempo, mas se a pessoa realmente conseguir ir incorporando pouco a pouco, isso vai levar a resultados duradouros, né? Resultados aí que a gente fala sustentáveis. Então, é o que a gente fala, mas para isso não basta apenas aquele acompanhamento na nutricionista, conforme a gente conversava aqui fora. Durante o tempo que você está fazendo o seu acompanhamento, você consegue seguir aquelas regras. Por quê? Porque vai haver uma cobrança, uma fiscalização. O que precisaria é que a pessoa realmente aprendesse, né, sem ter a necessidade de ficar ali passando todo mês. Claro que é o interessante para você fazer tudo certinho, mas precisa conseguir fazer com que venha da pessoa. Isso, e aí existe uma diferença entre orientação e educação, né? Orientar, você sabe que aquilo é importante. Quando você fala de educação, é o quê? É você conseguir interiorizar o que foi aprendido. E talvez esse processo da educação seja o mais difícil, né? O mais difícil, mas é o que realmente vai repercutir efeitos, né, a longo prazo, né? Com certeza. E outro ponto muito importante aí que a gente sabe é a questão, como você falou, da água e a hidratação, né? Porque isso influencia aí na saúde geral aí do desempenho. Nossa, olha, esse é um ponto super importante, porque a gente falou de macro, de micronutrientes, né? Aí eu até citaria também, vamos supor assim, as fibras também, que a gente não falou, né? Que vai ser super importante para o nosso intestino. Mas a água, ela é extremamente importante, porque ela participa, ela está no nosso corpo em 70%. Né? E se a gente quer, por exemplo, eu quero ganhar massa muscular, mas eu só vou conseguir ganhar massa muscular se eu estiver ingerindo uma proporção adequada de água, porque a água, ela está no músculo.
ela é um componente do músculo. Então, se eu não ingiro ela numa quantidade adequada, eu não vou conseguir ter uma formação adequada também. Eu preciso da água porque ela também vai regular o processo no intestino, ela vai auxiliar nos processos metabólicos, então ela é extremamente importante. Até na questão das fibras, né? Se você ingere bastante as fibras, você precisa da água, porque senão pode te causar um problema no intestino. Exatamente. Então, quer dizer assim, se eu ingiro só fibra alimentar e, na realidade, eu não vou conseguir que o meu intestino funcione de uma forma adequada, porque vai criar uma massa fecal, né? E ele não vai conseguir sair. Agora, ao mesmo tempo, se eu ingir a água, aquela propulsão, né, o meu intestino vai conseguir funcionar de uma forma adequada, né, até a formação das fezes. E a gente falava, Fabíola, no bloco anterior, sobre a questão do intestino, né? Que dizem que o intestino é o segundo cérebro do corpo humano, né? Exatamente, ali estão acontecendo muitas, eu falo que é a porta de entrada de tudo, e ali ele tem várias respostas, né, para todo o nosso corpo. Nós falamos muito hoje em dia de como que a gente tem que tratar o nosso intestino, então assim, a disbiose intestinal, será que aquele intestino está tendo, né, uma boa funcionalidade ou não? Então, por exemplo, é muito importante, a gente falava no bloco anterior, né, das fibras, da ingestão de água, mas o quanto é importante também a gente pensar nos probióticos, né, que vão auxiliar aí, né, nessa integridade, né, nessa proporção de micro-organismos que vão auxiliar nessa integridade intestinal. E juntos, né, quando a gente coloca fibras mais os probióticos, eles em conjunto, eles formam simbióticos. Então, quer dizer, vai ter uma simbiose perfeita, vão funcionar de uma forma tão adequada que vai favorecer a integridade intestinal. Um outro nutriente que está sendo muito estudado, Valéria, é a glutamina. E a glutamina, ela auxilia também nessa resposta boa para as nossas células do nosso intestino. Então, a gente consegue também ter uma resposta adequada. Então, eu falo que são nutrientes hoje que estão sendo muito estudados para essa saúde intestinal. Porque pensando que ali, se a gente não tem não faz ele de uma forma adequada, né, não trata ele de uma forma adequada, é onde a gente vai ter as outras doenças, né, que são ocasionadas pela quantidade de toxinas também que o próprio intestino ele pode produzir. E tem a questão aí também daqueles alimentos ultraprocessados, né? Isso também influencia demais. Sim, exatamente. Os alimentos ultraprocessados, a maioria das vezes, eles têm uma quantidade de fibras reduzidas, tem uma quantidade de sódio, de gordura, de açúcares aumentada, né? E isso faz com que, além do prejuízo, né, intestinal, o prejuízo para a saúde de uma forma como um todo, né? Por exemplo, de aumento de pressão arterial, às vezes uma pessoa que tem também uma predisposição para ter um diabetes mellitus, essa quantidade exacerbada também, muitas vezes de caloria, para aumentar o peso também. Então, eu falo assim que os alimentos ultraprocessados, quanto a gente entra no mercado, eu falo o quanto é importante a gente observar os rótulos. Sim. Às vezes, hoje em dia, antigamente a gente falava muito de marca, né? Eu falo para os pacientes, gente, não olhem marca. Olhem o que tem de ingrediente no produto, né? A composição. Quanto mais ingredientes tiver naquele produto, quanto mais você vê emulsificante, edulcorante, isso, aquilo, você fala, gente, é produto químico. Isso não vai ser bom para o meu corpo, né? Então, se a gente for comprar, eu vou comprar um iogurte, né? Tem que ter no máximo 2 ingredientes, não pode ter tanta coisa ali, né? Vou comprar um pão, não pode ter tanta coisa ali escrita, né? Então, eu tenho que prestar atenção. Hoje em dia está tendo muito isso, né? Eu vou comprar um creme de leite, mas eu chego no mercado, não é creme de leite, mas está ali dentro da fileira do creme de leite, né? E assim... E é bem difícil, porque a gente está a cultura, né, está tão direcionada para esse tipo de coisa. O tempero, né, aquele tempero pronto. Nossa, vou temperar uma carne. Mas se tivesse um caldo, sabe? Eu acho que aquele costume realmente, né, do dia a dia, da praticidade. Sim. E isso acaba acarretando problemas que a maioria das pessoas nem imaginam. Nem imagino. Às vezes a gente consome, né? E eu falo assim que hoje em dia... as pessoas estão sendo criadas, né, principalmente pela essa vida corrida, né, não tem muito tempo para fazer comida, né, chega em casa correndo, e aí querem produtos mais prontos, né? Mas assim, o quanto pronto também eu tenho que prestar atenção, porque às vezes eu até tenho, né, no mercado algumas coisas que podem me facilitar no dia a dia e que são melhores do que às vezes o que eu estou comprando.
E aí é onde entra a necessidade aí dessa terapia nutricional. Exatamente. Então, esse trabalho, né, do nutricionista, que tem como ferramenta a educação nutricional, ela é muito importante nesse processo para que as pessoas realmente consigam entender o que eu posso, o que eu não posso, né, o que dá certo. Não quer dizer, Valéria, que existem alimentos que vão ser os vilões e nem alimentos que vão ser os mocinhos da história. Tá? Mas eu falo que é o todo, é a combinação. Né, assim, a combinação do nosso dia a dia. Sim. Né? E ainda uma outra questão que é bem complicada é a compulsão alimentar, né, Fabiola? Porque às vezes a pessoa, que nem a gente falou da fome física, da fome emocional, aí é onde entra também essa questão da compulsão. Com Como certeza. existem compulsões para outras situações, existe a compulsão alimentar também. Exatamente. A compulsão, ela... existem alguns estudos, né, na literatura e as pessoas tentam entender de onde vem a compulsão. Né? E a compulsão pode vir lá do ambiente intrauterino, né? Às vezes, se a mãe teve alguma restrição, né, pode gerar essa compulsão, mas também pode vir, por exemplo, assim, de uma dieta muito restritiva, né? Ou, por exemplo, às vezes passou por uma necessidade na família, uma necessidade, às vezes, financeira, que não tinha, né, dinheiro para comprar algo, né? E, às vezes, quando a pessoa se depara com aquele tanto de alimento, ela... É um tipo de compensação. É um tipo de compensação. Isso também tem que ser tratado, né? E tem que ser trabalhado. Tudo que a gente fala aqui, a gente vê que tem a relação mente-corpo. Não tem jeito, impacta mesmo na escolha dos alimentos. Com certeza, vai ter um impacto muito grande, né, na escolha. Eu falo que a alimentação ela é muito complexa, né, porque ela não envolve só o aspecto nutricional. Então, eu não estou comendo um alimento porque ele tem caloria, porque ele tem carboidrato, proteína, lipídio, vitaminas, minerais. Mas eu como alimento porque eu estou inserido numa cultura, eu como alimento porque eu tenho minha vida social, eu como alimento porque meu psicológico também influencia, até a parte espiritual, né, a parte religiosa também pode influenciar. Então, assim, eu falo que a alimentação ela é algo complexo, né? Porque envolve uma série de outras coisas. Com certeza. E assim, a abordagem aí na questão de quem deseja adotar aí uma dieta vegetariana, ou tem aqueles mais radicais que é a vegana. Tudo isso também precisa ser estudado, porque você não pode abrir mão, né, de alguns nutrientes, como você mesmo disse, e nessa restrição, nessa dieta alimentar pode acontecer. Sim, a gente costuma trabalhar com, por exemplo, olha, eu sou vegano, sou vegetariano, né? Então, a gente costuma adequar dentro de outros alimentos para a gente conseguir suprir, às vezes, uma necessidade de proteína, suprir uma necessidade de vitamina B12, né, de ferro. Então, quais alimentos que a gente vai conseguir compor para conseguir suprir aquela necessidade. É onde a gente fala, tudo precisa da orientação. Não tem como a pessoa simplesmente, não, a partir de hoje não vou mais comer carne. Mas se ela não souber como complementar, pode acarretar uma série de outros problemas. Uma série de outros prejuízos, né? A própria anemia ferropriva, né? A própria deficiência de vitamina B12. Então, assim, a gente tem que realmente prestar atenção. A própria diminuição de massa muscular, né? E eu falo que uma das ferramentas que o nutricionista tem de tão importante, que são esses cálculos, né? Que ele consegue adequar realmente a necessidade daquele paciente, a rotina dele, quantas horas ele trabalha, quantas horas ele dorme, quantas horas ele faz de exercício físico, né? Não é algo, eu vou passar uma dieta de 1.200, eu vou passar uma de 1.500, de 2.000. Não, é realmente adequando àquele indivíduo, a rotina dele. O corpo realmente é uma máquina, né? Exatamente. Tem que ser tudo milimetricamente pensado ali. E a alimentação, ela é tudo, né? Ela é o combustível, ela é que vai nos dar estrutura, ela que vai regular, ela que vai fazer tudo, né? E aí, assim, existe uma técnica, vamos dizer assim, que para promover essa alimentação consciente. Tem uma técnica para isso? Ou realmente é apenas a conscientização mesmo, é você aprender, na verdade? Eu falo que é o trabalho da educação nutricional, né? É um trabalho que eu falo que água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, né? Verdade. É gradativo e ele tem que ser constante. E assim, existem alguns mitos com relação à alimentação? Muitos mitos, né? As pessoas colocam aí, por exemplo, antigamente se falava, né? Não posso tomar manga com leite, né?
E a gente sabe que não é dessa forma, né? Existem algumas coisas, né, que a gente foi tendo de conhecimento popular, que hoje em dia virou científico. Por exemplo, a parte da fitoterapia, né, que vem do conhecimento popular, né, a utilização de chás, né, que são benéficos por uma série de outras coisas. Então, eu falo que isso vem muito do que a cultura, né, popular trouxe. E tem muitas coisas que vieram como mitos, né? Mitos aí durante o período gestacional, para as pessoas o que pode, o que não pode. Tem gente que fala assim, eu só vou comer, então eu quero ganhar massa muscular, só posso comer batata doce e frango. E não é essa a realidade, né? E não é isso, né? Então a gente tem outros alimentos, né? E assim, a alimentação, quanto mais você variar, mais você vai conseguir repor aqueles nutrientes, né? Então, quanto mais colorida e variada, melhor. E aquela pessoa que tem, assim, um histórico aí de dietas restritivas e de repente ela quer se corrigir, vamos dizer assim, porque é o que a gente disse das dietas que a gente acompanha aí nas redes sociais. A gente vê tanta declaração, tanto depoimento, olha, isso deu certo, isso não deu certo. E aí a pessoa começa a fazer aquelas séries de dietas, né, mirabolantes que não vão surtir o efeito. E aí, para correr atrás do prejuízo? Procura um nutricionista. Eu acho que eu falo assim que é a forma que eu vejo, né, que vai realmente auxiliar e que vai trabalhar dentro do que a pessoa realmente precisa. E pensar que essas dietas restritivas, a pessoa não vai conseguir manter por muito tempo, né, Valéria? Elas vão... Funciona durante um determinado tempo, mas se você não mas assim, funciona e de que jeito? A pessoa às vezes está perdendo peso, mas é um peso na balança. Como que está a massa muscular dela? Quais foram as deficiências nutricionais que estavam acarretando? Né? Eu acho que é isso que a gente tem que pensar, né? Então, daí a questão, o risco, né? De se seguir uma dieta por conta própria. Por conta própria, porque exatamente. É como você disse, né? Que a contagem ali, né? Às vezes o que deu certo para uma determinada pessoa não vai dar certo para outra, porque o corpo é totalmente diferente. Então, são os riscos que acontecem, que a gente acompanha, porque é muito legal você ver lá na rede social, a pessoa lá está, né, toda bonita, malhada, mas existem também os complementos que ela faz daquilo. Então, não é simplesmente aquela dieta que chegou a esse ponto. Até uma das coisas que é importante que você está falando, né, as pessoas hoje em dia seguem, né, muitos blogueiros, né, pessoas, aquela pessoa tal que, nossa, ela tem um corpo maravilhoso, tem isso, ela está fazendo tal coisa. Por exemplo, uma dieta com restrição de lactose, uma dieta com restrição de glúten, ela faz, né, um jejum intermitente, ela faz um low carb. Mas, assim, a gente tem que pensar, será que ela tem um profissional, né, que está seguindo? Será que não? Será que ela tem algo que foi feito realmente para ela? E eu falo que a internet, muitas vezes as pessoas falam, eu quero ser como ela. Mas hoje em dia a gente sabe que existem muitos filtros na internet, às vezes a pessoa não mostra realmente o que é a realidade. Então, às vezes a gente se compara com alguém que às vezes nem existe realmente, né? Sim, com certeza. E que às vezes eu falo que é algo fictício, né? Só um personagem que está ali. Então, realmente, eu acho que a gente tem que se embasar olhando para você, né? O que você pode conseguir dentro do objetivo que você quer. Dentro da sua estrutura física. Dentro da sua estrutura física. Porque às vezes você quer chegar em alguma coisa, mas não está dentro da sua estrutura, né? Exatamente. Fabíola, e eu gostaria de abordar agora essa questão até dessas pessoas que se auto-intitulam aí nutricionista ou coach de alimentação, quer dizer, se intitulam nutricionista não, porque para ser tem que ter uma formação, mas se auto-intitulam aí coach de alimentação. A gente vê muito isso, principalmente nas redes sociais, e isso acaba causando aí um dano muito grande para as pessoas. Nossa, Valéria, isso é algo extremamente, assim, importante, né? A gente tem que avaliar, né? Será que primeiro que a gente estava comentando desse profissional, será que não é algo fictício, né? Ela está colocando ali na internet para conseguir vender e o marketing que tem por trás daquilo ali. E realmente entender o que é a ciência da nutrição e o que é o nutricionismo, né? Que eu falo assim, que hoje em dia todo mundo acha que sabe de nutrição.
mas será que está dentro da ciência, dentro do embasamento científico, né? Então, eu vejo que as pessoas estão indo para um lado, né, que as pessoas não sabem onde buscar informação e buscam informações em locais errados. Quais são as bases, né, de locais que eu realmente vou confiar naquela informação que está sendo passada? Quantas vezes muitas pessoas, né, me mandam vídeos da internet falando, nossa, olha, esse alimento ele é bom para isso, é bom para aquilo, nananana. E aí você fala, gente, será que teve algum embasamento, né, para falar isso? Está tirando essa informação? Da onde que está tirando essa informação, né? Então, assim, o que nós temos que ter, né? Um senso crítico realmente para conseguir pensar no que é científico, o que não é científico, ir atrás de informações, né, científicas realmente, né? E eu falo que, como profissional, eu não passaria nada para alguém, sendo que eu não tivesse um embasamento por trás, né? Então, eu falo que é muito complicado a gente pensar dessa forma. E também pensar que um alimento ele vai solucionar tudo, né? Ou que vai prejudicar tudo, né? Então, assim, a gente tem que ter esse equilíbrio, né? Então, vale muito mais o quanto a gente está comendo, a quantidade que a gente está comendo, se está adequado para o meu corpo, se não está, né? Se eu estou conseguindo adequar todos os nutrientes da minha refeição. Eu falo que a ciência ela é muito clara, né? As pessoas que estão indo aí para esse lado mirabolante aí, né? Que dá até medo, né? Da gente pensar quais são as consequências futuras aí diante de profissionais que realmente não têm essa base, né? Então, que estão aí passando coisas sem... E assim, não tem ética, né? Porque como que você entra para falar de algo que você não teve uma formação? Porque você vê que essas ditas aí, profissionais aí da alimentação, criam aulas, criam dietas e vendem isso, e as pessoas vão lá e compram. E como é que fica a lei com relação a isso? Como que é a cobrança desses profissionais que podem causar grandes danos nas pessoas? Existem, né, por exemplo, dentro do Conselho de Nutrição, é acionado, né, e é acionado também o Ministério Público, por exemplo, se a gente sabe ou pessoas que estão falando errado, ou até mesmo profissionais, né, você pode acionar os conselhos, né, os conselhos federais, eles acionam também o Ministério para atuar em cima desse profissional. Eu já tive muitos casos aí, vamos supor, às vezes tem estudantes que às vezes começam a passar a dieta, às vezes não tem ainda o diploma, né? Não terminaram, não pode, né? Não podem passar sem estar sendo supervisionado por um profissional. E isso é realmente contra a lei. Então, é acionado também, pode ser acionado aí um conselho da profissão. E assim... Aí falando aí em estudantes, né? Você é coordenadora do curso de nutrição aqui na faculdade. E como é que você vê, né, digamos aí, os jovens de agora, como é que eles estão encarando essa questão da profissão de nutricionista? Olha, Valéria, desde que eles entram, a gente tenta preparar eles para esse universo, né, que tá se deparando. Mas a gente percebe que logo no primeiro ano, eles vêm com esses modismos, né? Porque muitas vezes eles buscam até a nutrição em cima desses modismos, né? Mas a gente vai pouco a pouco, ao longo das disciplinas, né, mostrando, né, parte da fisiologia, parte da bioquímica, entender o aspecto psicológico, né, entender a parte também cultural, né, entender o organismo, entender como que é a dietoterapia, então assim, avaliação, e acho que aí, nesse montante, eles vão conseguindo entender que é muito diferente do que eles pensavam. Eu já tive vários relatos de alunos que falam assim, nossa, eu entrei na nutrição com uma ideia e estou saindo com outra completamente diferente, né? Porque as pessoas, às vezes, buscam com uma visão, né? Mas saem com uma outra bem diferente. E eu imagino, assim, que você, enquanto professora, né, deve se sentir bem realizada quando você, né, consegue mostrar esse novo caminho aí para esse jovem, para esse estudante, vamos dizer assim. Sim, quando a gente consegue mostrar, a gente fica extremamente feliz, né? E assim, tentar preparar eles, porque eles vão encontrar lá fora, né, com outras coisas também que vão chegar até eles, e para que eles não caiam
de ir realmente pelo modismo, né? Que eles vão realmente por esse embasamento científico. Com certeza. E até no direcionamento aí do futuro profissional, porque cada um pode seguir uma linha, né, Fabiola? Cada um pode seguir uma linha. Tem o nutricionista que é mais radical, né? Tem aquele nutricionista que procura seguir por um caminho... não digo mais fácil, mas um pouco mais leve. Até isso, né, o estudante precisa se preparar para saber que caminho ele vai seguir. Precisa se preparar para saber o caminho que ele vai seguir. Também existem várias áreas, né, de atuação. E essa é uma das coisas também que seria, que eu falo que é importante, que é uma das coisas que eles veem. Nossa, o nutricionista faz só dieta. E não o nutricionista, né? Porque tem uns que falam, o nutricionista ele tem que saber cozinhar, né? Porque existem muitas coisas em relação a isso, né? E na realidade, o nutricionista ele tem uma gama de atuação. Eu falo que abre um leque de possibilidades. Ele pode atuar em nutrição clínica, ele pode atuar em nutrição hospitalar, pode. Em home care, né, atendimento ao paciente domiciliar, que está com dieta integral, às vezes com sonda, ele pode atuar. Pode atuar como personal diet também, em casa, fazer toda a parte da personalização daquela família. Ele pode atuar dentro de restaurantes, né? Mas quando ele atua dentro do restaurante, ele vai atuar na administração. Então, ele também é preparado na parte de recursos humanos, no cálculo de custo, dentro do curso. Então, assim, ele consegue ter uma gama de coisas. Ele pode trabalhar em controle de qualidade, né, de alimentos, por exemplo, numa vigilância sanitária. Ele pode trabalhar numa saúde pública, né, dentro de uma unidade básica de saúde, num programa de saúde da família. Ele pode trabalhar em indústrias, né, pode trabalhar em marketing, né, porque, por exemplo, hoje em dia, grandes empresas, eles contratam nutricionistas para a criação de novos produtos dentro da área, para nichos específicos, né. Ele pode trabalhar, vamos pensar aí, na área da educação, na área de tecnologia, né, de alimentos. Hoje em dia, na parte de rotulagem nutricional. Então, por exemplo, ele tem uma disciplina que se chama bromatologia. O aluno ele desenvolve um produto e ele consegue, daquele produto, verificar dentro da análise química, né, isolar quanto de carboidrato, quanto de lipídio, quanto de vitaminas e minerais, consegue fazer a rotulagem do produto. Então, assim, eu falo que abre um cenário que eu acho que o estudante, quando entra, não tem ideia. Não tem ideia do que ele pode fazer. O curso de nutrição são quantos anos? São 4 anos, né? São 4 anos. E você consegue perceber ali, você enquanto professora, para que lado esse aluno vai acabar pendendo? Assim, tipo, lá no 2º ano, no 3º ano, é que eles já têm esse direcionamento? Sim, eu falo que eu tenho um feeling bom, sabe? Eu olho para aquele aluno e eu falo assim, nossa, aquele ali vai para tal área. Mas tiveram alguns que me surpreenderam, né? Às vezes tinham uns que eram muito ligados, vamos supor, à área clínica, né? E por exemplo, eu tinha um caso de uma aluna que ela, nossa, vivia clínica, sabia de fisiologia, de bioquímica, de dietoterapia. E quando ela começou a trabalhar numa unidade de alimentação, hoje ela é supervisora geral de 11 unidades. Poxa vida. Então, quer dizer assim, acho que o que ela pensava para a vida dela, acho que Deus mostrou outro caminho para ela, sabe? Então, tem uns que me surpreendem e vão para o mercado de trabalho e acabam tomando outros rumos. E é bom conhecer essas histórias, até para exemplificar para futuros alunos, né, Fabiola? Exatamente, exatamente. E, assim, o aluno, ele tem uma formação, né, generalista, mas eu falo que ele tem uma formação que possibilita, né, que ele desenvolva essa criatividade, a montar, às vezes, seu próprio negócio, né, a sair com algo novo aí para o mercado. Então, eu falo que é uma profissão bem dinâmica, né? Eu vejo a nossa profissão muito dinâmica, de uma forma muito... né, eu sou uma pessoa extremamente feliz com o que eu faço, motivada, e eu acho que muitos aí, com certeza, também verão essa área dessa forma. Mas daí a responsabilidade do curso, né? Sim. Ou do professor que está aplicando ali, porque dentro ali do curso de nutrição, claro, como você mesmo disse, são diversos aprendizados, diversas matérias. A importância do professor saber mostrar ali, né? Mostrar. Quais são os pontos, quais são as possibilidades. Como você disse, o aluno entra ali pensando que vai,
né, aprender a separar o que é bom para... Que é ruim, né? Exatamente. E não, a necessidade, o aprendizado é muito mais profundo. Muito mais profundo. É entender realmente o corpo humano e entender também aonde ele está inserido, entender a parte da sociedade, a parte política, econômica. Eu falo que é muito mais amplo. É complexo, né? É complexo. E agora nós vamos falar aí sobre, né, um evento que acontece hoje, né, Fabíola? Olimpíadas e as estratégias nutricionais. O que quer dizer isso? Bom, Valéria, assim, até aproveitando esse momento, né, que nós tivemos aí as Olimpíadas, né, agora de 2024, os nossos atletas, né, as competições, falar um pouquinho também da área, que é uma área que é tão importante, que é a nutrição esportiva, que dentro daquele leque, né, que a gente fala de possibilidades de atuação, hoje a nutrição esportiva tem ganhado um espaço muito grande. E aí hoje nesse evento nós teremos 3 nutricionistas trazendo atletas, né? E quais foram as estratégias que eles adotaram para as pessoas conseguirem chegar numa melhor performance ou conseguir ter uma melhor composição corporal, né? Então, assim, quais foram as estratégias adotadas? Vai ser um evento muito interessante, vai ser uma mesa redonda, então eu falo que vai ser uma discussão riquíssima, né? Porque nós teremos aí profissionais que podem ter aí diferentes olhares, né? Mas que com certeza vai ser muito importante para os nossos estudantes, para quem quiser participar, para as pessoas de fora que falam assim, nossa, eu tenho interesse, né, em saber um pouco mais sobre as estratégias, o que fazer. Às vezes eu sou ciclista, não, eu frequento academia, né? Eu gostaria de saber, não, mas eu faço, não sei, um crossfit, hoje em dia diversas modalidades esportivas, né? Eu jogo basquete, jogo futebol. E dentro disso, quais são as estratégias que eu posso fazer, né? O que o nutricionista, como que ele trabalha, né? Então, acho que vai ser uma abordagem bem interessante. E esse evento vai acontecer em que horário, Fabíola? Vai acontecer às 19h30, lá no Claretiano, no Salão Nobre. As pessoas têm necessidade de fazer uma pré-inscrição? A pessoa pode simplesmente chegar lá para estar assistindo essa... O interessante, né, que se a pessoa quiser receber o certificado, é que ela faça a inscrição no site do Claretiano, www.claretiano.edu.br. Aí vai lá no ícone extensão e lá vai ter o evento, a pessoa faz a inscrição lá também, tá? E aí, depois disso, ela recebe o certificado também, acho que é interessante, né? É legal. E assim, é até bom até para aquele estudante que tem vontade de fazer o curso de nutrição, né? Mas não conhece e nesse evento ele vai poder ter uma ideia aí, né, do que ele pode aprender na faculdade de nutrição. Com certeza, ele já vai ter uma ideia. Eu estava até comentando com você anteriormente, né, Valéria? Hoje em dia a gente vê um público muito voltado para essa área esportiva. Então, eu acho que é uma forma também de conhecer um pouquinho dessa área. E eu estou tendo um público muito masculino também agora no curso. O curso aí falando dessa trajetória, né? Dia 31 é o dia do nutricionista. Sim. E era um público extremamente feminino. E hoje a gente percebe aí uma tendência para o público masculino, que eu acho que é muito interessante, principalmente nessa área esportiva. Com certeza. E a gente vê aí algumas personalidades masculinas aí, né, que são conhecidas aí no meio artístico e que acaba incentivando as pessoas a procurarem, né? A gente vê aí, por exemplo, no caso que você disse do masculino, tem Daniel Cade, se não me engano, marido da Ivete, ele ficou popular, ele é um nutricionista e isso acaba chamando a atenção para a profissão. Para a profissão, com certeza. Visibilidade, né? Visibilidade, né, de um outro profissional que é do sexo masculino e que está ali naquele momento, né, trabalhando, né, nessa, assim, estudando essa temática, Exatamente, né? Abre, né, a mente das pessoas. Não, também pode, isso não é apenas para a mulher. E existia também aquela relação da faculdade de nutrição e a faculdade de gastronomia. Né? São duas situações totalmente diferentes, exatamente, mas que se relacionam entre si. Às vezes a pessoa que faz a gastronomia desperta o interesse para a nutrição ou vice-versa. Uma das áreas da nutrição, como eu falei, né, administração em serviços de alimentação e nutrição. E ali o nutricionista, vamos supor, ele vai aprender a parte de recursos humanos, de cálculo de custo. Nós temos também uma disciplina que é de técnica dietética, né? E essa disciplina os alunos aprendem a como não perder nutrientes nas preparações. E até mesmo quando ele vai montar um cardápio, para ele
conseguir passar para o paciente, né, várias opções. Então, ele aprende. Não quer dizer que o nutricionista ele tem que saber cozinhar. Não precisa ter esta habilidade. É lógico que durante o curso ele vai fazer, né, algumas coisas, mas isso vão ser desenvolvidas ao longo da aula. Já a gastronomia, a pessoa que vai, ela vai realmente para aquilo, para cozinhar. E talvez eles não pensem tanto no aspecto nutricional, vai pensar no aspecto da saúde mesmo, na saúde, vai pensar no aspecto do sabor em si, né? Mas hoje em dia a gente utiliza o nutricionista, ele utiliza, vamos supor, da gastronomia, por exemplo, dentro de um ambiente hospitalar, que às vezes você tem um paciente que está com uma desnutrição, né? Às vezes não tá ingerindo muitos alimentos, como que você pode realçar aquele prato ao ponto que aquele paciente aceite, né, e melhore o estado nutricional dele. Então, eu falo que a nutrição ela é bem focada para a saúde, né, em si. Mas muitos vão para o curso, às vezes, pensam, nossa, será que eu vou, né, fazer... E você falou nessa questão aí de realçar, tem muita questão também da criança, né, Fabíola? Às vezes ela não come uma coisa, não come outra, mas às vezes se a mãe saber coordenar ali o alimento, o colorido do alimento, isso aí também chama a atenção da criança, né? Isso também é feito dentro da nutrição, né? Esse aspecto educativo, trabalhar o aspecto lúdico com a criança. Então, a gente trabalha isso com certeza. E até mesmo, por exemplo, tem criança que às vezes não aceita beterraba. Mas será que se eu fizer um outro tipo, uma outra preparação, ela vai aceitar? Eu tenho 2 crianças em casa e eu posso dizer... Sabe bem como é que é, sim, né? A dificuldade que os pais têm, né? Às vezes, para incorporar um alimento novo. Mas como que a gente pode trabalhar? E eu vou até te citar um outro exemplo. A gente trabalhava muito com autistas também, em estágios. E eu lembro que tinha um autista que ele gostava muito de refrigerante. E aí tinha uma marca específica que ele gostava. E a gente... tentando incorporar, não conseguia. Até que um dia a gente falou, não, vamos utilizar o que ele gosta, a referência, mas a gente vai tentar colocar algo diferente, para ele experimentar algo novo. E ele foi conseguindo. Então, quer dizer assim, às vezes você tem que conhecer também, né? Exatamente. O que você vai conseguir chamar atenção, isso assim, independente, né? Para você conseguir atingir o seu objetivo. É isso mesmo. Bom, como vocês estão vendo aí, a nutrição não é apenas ir lá e aprender a combinar os alimentos, gente. Tem muita coisa para saber, e você viu aqui, né? A Fabíola aqui deu uma aula para a gente aqui de nutrição. Eu quero até te agradecer, Fabíola, foi muito interessante, né, a gente falar sobre esse assunto que é tão complexo e com certeza tem muito mais a ser falado, mas a gente vai ter outras oportunidades para isso. Com certeza. Eu agradeço a sua presença hoje no programa e aproveita para convidar novamente as pessoas para o evento de hoje. Bom, pessoal, primeiro eu queria agradecer a todos que nos acompanharam aqui, né, hoje na entrevista e convidá-los aí para participar com a gente no evento hoje à noite, às 19h30, no Claretiano, das Olimpíadas e as estratégias nutricionais aí para atletas, né? Vai ser muito importante, vai ser uma temática que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante.